Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Irit Kudek e hoje eu vim trazer um assunto sobre frequência vibracional. Tem alguns outros vídeos meus que eu já comentei sobre a frequência vibracional, né? Que a frequência vibracional, na verdade, é medida através da tabela de Hawkins e o que acontece é que ela está totalmente ligada às nossas emoções. E o segredo de viver uma vida mais plena é ter um certo controle das nossas emoções, mas não através de controlar a própria emoção, mas usar o nosso intelecto, a nossa consciência, para que ela esteja acima das nossas emoções, né? Tem algum outro vídeo também que eu comento o porquê que nossa cabeça vem acima do coração e a gente deixou de ser o quadrúpede, né? A gente não anda como os primatas ou os animais e o divino nos fez em forma ereta para que nossa cabeça fique acima do coração. Porque tem uma coisa é a mente, outra coisa é o coração, órgão, né? Outra coisa são os nossos campos, mental, emocional, e tudo isso vibra. Como eu sempre trago, tudo é energia. Já dizia Tesla que usa energia para tudo e já tentaram até sabotar ele na época que ele quis comprovar isso. E isso também você encontra muito na mecânica quântica ou física quântica. Então, o que acontece? A vibração, né, a frequência vibracional, ela não é vista com nossos olhos, né? Talvez por muitas pessoas pode ser sentida. Eu acredito que tem vídeo que eu falo sobre os empatas e pessoas sensitivas, né? Mas é como a radiofrequência, o celular, que na verdade ele tá mandando ondas, só que nós não enxergamos, né? Então, o que acontece? Na medição, né, do Hawkins, da tabela de frequência, eu vou ver se eu coloco aqui depois a tabelinha rápida, mas você pode aí pesquisar. O que acontece? O segredo não é que a gente tem que transformar a nossa emoção, nós temos que transmutar as polaridades, porque uma emoção leva a outra, que leva a outro, que leva a outro comportamento, e isso acaba regendo a nossa vida meio que subconsciente, inconsciente, de coisas, de crenças que a gente tem que mexe com as nossas emoções e que não nos permite tomar algumas atitudes ou nos paralisa, ou tem outras que nos permite a seguir adiante e fazer muitas coisas. E tudo vem em torno das emoções. Só que tem que usar essa emoção com racionalidade, com consciência, né? Porque uma coisa é você... eu sou inteligente, eu sou bom de matemática, eu sou bom de línguas, eu sou bom em ciências. Outra coisa é você ser consciente, né? Ampliar, trazer a lucidez, né? Trazer luz para a consciência de várias questões. Uma, se autoconhecer, sempre vou trazer o autoconhecimento aqui, porque isso realmente transforma a nossa vida. E quando a gente tem essa capacidade consciente de regular nossas emoções. Então, naquele momento, daquele acontecimento, você ter consciência, mesmo que você vai sentir. De repente, você não vai conseguir deixar de sentir a coisa, né? A emoção, o sentimento. Mas você vai ter uma consciência de talvez conseguir, por exemplo, encurtar o tempo desse sistema aí que tá te movendo daquele jeito, né? Porque vai mexer com o seu sistema nervoso, vai trazer para o seu organismo, então ou você vai ter um taquicardia, ou você vai ficar em paralisia, ou você vai ficar exaltado, vai começar a ter um chilique, né? Vai começar a gritar. Então você vai ter esse autocontrole consciente de conseguir respirar, parar e falar assim, peraí, deixa eu usar meu intelecto para eu ter autocontrole de que isso é algo que eu estou sentindo, mas eu posso ter controle sobre isso. E não isso apenas pelo instinto, porque o instinto é aquilo que é o animal, né? Ou corre, ou para, ou ataca, e a gente veio com essa
parte a mais, né? Que nos permite, nem todo mundo, grande maioria, não tem essa consciência, né? Não tem autocontrole consciente dos próprios instintos. Então, por isso que a gente está vivendo num mundo que eu tenho até dó dos animais de chamar que nós estamos vivendo um mundo como animais, né? Porque tem coisas que nem animal faz. Mas essa coisa de instinto, né? É muito primitivo. Porque se o homem fosse consciente dos próprios atos, ele não agiria, mesmo tendo a vontade, né? Porque o instinto vai te impulsionar a fazer certas coisas, que é o que acontece com os vícios, por exemplo. E aí, se você tem consciência, você fala, peraí, eu tenho a opção, por exemplo, de tomar um engradado de cerveja, ou eu posso tomar uma cerveja só e ter o autocontrole de virar para mim e falar assim, não, eu vou tomar só uma cerveja, não precisa tomar um engradado. Ah, eu vou tomar uma taça de vinho, não preciso tomar uma garrafa inteira, né? Quem fuma cigarro aí, eu já fui fumante, então assim, aquela coisa, uma coisa é você fumar um cigarro 3 por dia, outra coisa é você fumar um maço por dia, né? Nada disso, na verdade, seja o álcool, fumo, ou que seja comer um pacote de bolacha, porque assim, também é outra coisa, né? Uma coisa é você comer 1, 2 bolachas ou um docinho, outra coisa é você comer um pacote inteiro da bolacha, comer um docinho o dia inteiro, ou pegar e comer aquilo que não faz bem todos os dias, né? Porque, por exemplo, salgadinho, essas coisas muito industrializadas, a maioria das pessoas não tem consciência quanto mal faz, né? Porque já são lavados aí pela indústria de alimentícia, por quê? Porque, é cômodo, é mais fácil. E não é, porque o pessoal gosta de culpar os grandes, né? Agora, você já parou para pensar que você faz sua parte de virar e falar, não vou consumir? Porque quem alimenta os grandes é através do seu consumo, do seu comportamento. Então, o que você está participando ou consegue ter autocontrole e vai falar assim, cara, eu não vou participar dessa, que seja, na indústria farmacêutica, por exemplo. Então eu não vou ficar lá, toda vez que me falarem que eu tenho que tomar um remédio, eu vou tomar um remédio e não vou buscar outra solução, né? Não estou te falando em caso grave, que não tem como, que você tem que tomar um medicamento. Agora, toda vez que você tiver uma dorzinha de cabeça, você vai lá, toma um remedinho para dor de cabeça e aí você sabe, né, que só dá uma, como é que fala? Uma mentira ali, na verdade, é uma enganação, né, que você não tá tendo a dor. A dor, na verdade, a causa continua lá, mas você tá tapeando a sua dor, em algum momento ela vai passar porque você tomou um analgésico. Mas se você tiver uma causa crônica dali e você não for buscar o que te causa, porque pode ser um problema do seu fígado, por exemplo, né? Então você vai virar viciado no remédio, né? O escravo da indústria farmacêutica por opção, porque não é a indústria que está te colocando um ultimato do tipo, ou você toma ou você morre, né? É uma escolha sua. E aí você vai lá e faz, que é a mesma coisa do pacote de bolacha. Você sabe que aquilo não tem nutriente nenhum, que é totalmente fake, comer um sorvete que é pura gordura hidrogenada, mas você vai lá e come todos os dias, porque para você tudo bem. E aí depois você vai culpar a indústria. Não, na verdade é o seu comportamento, é o seu hábito, o que você vai lá e faz, que quem tem que mudar é você. Porque é fácil achar os responsáveis fora de você, né? Agora, o quanto você se responsabiliza por tudo que você está vivendo. E eu falo isso sempre por experiência. Porque eu já fui totalmente tapada, né? De não ter essa consciência tão profunda. E até o dia que eu fui chacoalhada e comecei a ver, peraí, eu posso mudar isso através de mim mesma. Não preciso que coloque ali a propaganda falando de agora é bom comer ovo, agora não é bom comer ovo, agora é isso e aquilo. Não, eu vou lá buscar me autoconhecer e saber o que faz bem para mim. Independente do que está escrito no jornal, que está escrito na rede social, do que estão falando na televisão, né? Então, partindo de mim mesma, não é só porque a manada faz que eu tenho que ir lá atrás da manada e fazer igual, né?
Então, é assim, o que que vem a frequência vibracional, né? O que já fui ali, né? Dar uma volta ali mais profunda, mas a frequência vibracional porque a gente tem que ter esse autocontrole. Porque, por exemplo, quando você tá com medo, se você deixar o medo dominar você, você não vai fazer mais nada. E uma emoção, ela desencadeia a outra, né? Muitas vezes, por exemplo, você tem vergonha, você teve rejeição, abandono. No final, quando você vai afunilando isso, vai cair pro medo de ficar sozinho, falta de amor, sabe? E não é o amor, desse amor de paixonite e tal. É um amor de auto-amor mesmo, sabe? Um auto-respeito, né? Então, você tem uma tristeza, muita gente chama, tô deprimido. Não, às vezes você só tá triste. E você tem o direito de ficar triste, mas assim, uma coisa é você ficar triste por 1, 2 horas, entender que você tá triste, não deixar de fazer as coisas na sua vida porque você tá com uma tristeza, entendeu? E continuar fazendo as coisas, seguindo a vida, mesmo que lá no fundo você esteja com um pouco de tristeza, você já tem consciência que você tem uma emoção, um sentimento de tristeza e que isso vai passar, porque nada é eterno, né? Aqui, nossa vida, aqui nós não somos eterna, eterna é a nossa consciência, porque quando a gente morre, a nossa consciência, ela continua, que é a tal da nossa alma, né? Vai ficar vagando aí, mas por quê? Porque tem consciência ou não tem consciência. Só que daí você não tem mais o corpo para ter esse controle material da sua consciência. Então, enquanto a gente está encarnado, enquanto a gente está num corpo físico, a gente ainda tem... Por isso que a gente vem para cá, porque é uma maneira da gente ter a oportunidade de limpar essas emoções, né? E qual que é o segredo? O segredo é você... Não é eliminar a emoção, é você transmutar ela. Porque tudo na vida é meio polaridade, né? Então, assim, você tem ódio, então vamos polarizar para o amor, né? Você tem rejeição, então vamos polarizar para o acolhimento. Você tem vergonha, é tímido, então vamos polarizar para se exteriorizar, né? Para você ter mais autoconfiança. Então, e tudo isso vem de crenças que a gente vai vivendo desde o útero da nossa mãe, como eu sempre digo, né? Do útero até os 7 anos de idade, é ali onde as crenças são bem formadas, as nossas emoções, porque depende como nós acolhemos nossas emoções, como nós vamos lidar na vida, depois da adolescência, da fase do jovem, né? Até a nossa fase da velhice, agora é idoso, ou da terceira idade, chame como quiser. Até você ter 80 anos, entendeu? Então, assim, tudo que você não elaborar até a sua fase de adolescente, por aí, perante suas emoções, vai se repetir até você, vai viver até os 80, até os 100, isso vai se repetir na sua vida. Mas não vai se repetir sempre a situação em si, mas situações diferentes que vão te causar as mesmas emoções. E se você não tiver elevado essa frequência emocional, você vai sentir daquela mesma maneira de quando você era uma criança abandonada, rejeitada, não tinha para quem, chorava ali no canto, não tinha com quem conversar, ninguém vinha te abraçar, ou fazia aquela birra tal e te rejeitavam, deixavam você lá, no máximo enfiava uma chupeta na sua boca e falava cala a boca, fica quieto, ou senão era abandonado no berço chorando. Então, assim, como você lidar com tudo isso, né? Então, a questão é a gente elevar nossas frequências e mantê-la elevada para que quando venha uma situação, vamos dizer, talvez de ameaça, uma situação nova que você nunca... Você, o seu consciente, o seu corpo, ele não conhece, porque é uma situação nova, então isso, de uma certa maneira, para o instinto animal, é medo, ele tem medo, porque ele não sabe o que pode acontecer, é uma novidade. E ele não conhece
qual o resultado. Então, muita gente se trava na dor, no sofrimento, né? Porque eu já conheço, já sei como lidar com isso, já sei qual que é aquele sentimento que eu vou ter, já sei como meu corpo vai reagir, né? Então, você acaba se acostumando, inconsciente ou consciente, sobre essas emoções. Agora, quando você traz luz para a consciência, você fala, peraí, por que eu tô sentindo isso, que isso não tá mais acontecendo comigo? Eu já cresci, eu já tô em outro lugar, eu já mudei, já não moro mais com aquelas pessoas, ou eu já, por exemplo, eu tenho a pessoa que de repente tinha medo de nadar numa piscina, foi lá, fez aula de natação, já aprendeu a nadar, e aí acontece alguma coisa e ela fala, meu Deus, vou morrer afogado. Não, se você sabe nadar e você tem os seus meios de conseguir lidar com aquela situação, não vai acontecer. E muitas informações que a gente traz, né? Porque essas informações também podem vir do nosso DNA, na nossa epigenética, né? E também é transgeracional, né? Na nossa árvore genealógica, que a gente chama de psicogenealogia, que você traz essas informações de algum membro ancestral seu, ou de algo que você mesmo viveu em outra vida e não elaborou na outra vida, então você está vindo para elaborar agora. Então, por exemplo, se você vem viciado muito em alguma coisa, de repente você está aqui para se livrar desse vício, né, dessa compulsão, e aí você não consegue de novo, aí bate as botas, alma que segue, né, porque que é o que eu falo, né, na verdade a gente nasce e morre, mas a vida é meio que eterna, né, a gente tem esse período de nascimento e morte, não quer dizer que a vida acabou, entendeu? E imagina, isso não é comprovado, não é comprovado. Bom, é melhor pensar para um lado que a vida que segue, do que achar que a vida não segue, você chega lá do outro lado e a vida segue e você não sabe como lidar com isso, né? Igual também tem muita gente que sofre muito com perdas de pessoas, porque tem esse apego, acha que, meu Deus, e agora tem pessoas apegadas a coisas mesmo, a matéria, né? Aí vai lá pro próximo plano, para outra dimensão, e fica lá querendo, por exemplo, comer a compulsividade que tinha em comida, só que imagina numa consciência, numa dimensão onde você não tem o corpo da matéria, então não tem como comer. E aí a sua consciência fica presa nisso, né? Que até um lado meio espírita aí que a gente pode chamar, tem alguns obsessores que a gente fala que se pudesse ver o lado oculto ali quando a gente está, de repente, num bar, ou quem é viciado em né? Coisa mais pornô, tal. E aí tá essa coisa mais sexual. Então, assim, na matéria, a gente tá aqui, tem tudo isso, porque você tá em carne, né? Mas quando você tá fora da carne, fora da matéria, você não tem como satisfazer esse seu lado. Então, você fica preso na consciência, nessa frequência que você bateu as botas e não elevou, entendeu? Então, por isso que eu falo, enquanto é tempo e você tá aqui, olha para você, vai se autoconhecer e ver de todos os males mesmo, de todas aquelas coisas que fazem essa frequência vibracional abaixar, que mesmo que você acha que você tá ganhando dinheiro, eu tô casado, tá tudo bem, tal, será mesmo? Né? Quantas pessoas viciadas em várias coisas aí que não contam para ninguém, né? Porque as pessoas fazem as coisas escondidas. E é o mais louco que muitas pessoas fazem coisas escondidas querendo se esconder delas mesmas, né? Então elas têm medo de se auto-olhar e ver que até, assim, não querer admitir que tem um tal vício ou tal hábito que não é saudável e tá
fazendo a pessoa ficar sempre naquela frequência vibracional. E quando a gente vibra no tal do semelhante atrai semelhante, então você vai conhecer pessoas na mesma frequência. Então, não tem aquele papo, digamos, com quem tu andas que eu te direi quem és, né? E isso é muito real. Quando eu era mais nova, eu escutava isso e falava, imagina, nada a ver. Nossa, hoje eu tenho certeza disso, né? Porque se você vai andar com pessoas medianas, você vai, máximo, estar mediano como eles. Se você anda com pessoas que buscam o melhor, que buscam coisas acima, seja tanto financeiro ou quanto de saúde, bem-estar e coisas e tal, você também vai se elevar, né? Tem até uma expressão aí que, na verdade, que eu acho bem legal, que seja o menos inteligente no grupo. Porque se você é o menos inteligente, significa que você está andando com pessoas melhores que você, né? E você tem sempre coisas a aprender. Agora, tem gente que quer ser o inteligente do grupo, né? Na sociedade ali, eu sou o melhor, seja no assunto que for, na área que for. Então, assim, para você ser o melhor perante pessoas medíocres, é fácil. Eu quero ver você ser o melhor ao lado de pessoas tão boas quanto você ou até mais elevadas, né? Então, essa é aquela coisa, porque aí a frequência vibracional vai te literalmente elevar, ao invés de te rebaixar. E tem o tal que eu acho que eu já até comentei disso, né? Que é uma frase assim, você até pode cair no pecado, mas não se mantenha nele, né? Então, assim, pô, olha para aquilo, fala, nossa, acho que isso não foi tão bom, eu posso fazer diferente da próxima vez e faça diferente. E o principal, não adianta você só se preencher de conhecimento, ficar aqui ouvindo videozinho. Tem gente que adora fazer curso, mas nunca coloca em prática, né? Eu falo por mim mesma, porque eu já passei por muito tempo estudando tal, e aí eu falava para mim, agora como que eu vou colocar em prática, né? E tem aquela coisa que também a gente às vezes não se dá o alto valor. Então, também parabenize já o que você já conseguiu conquistar e fazer até hoje, né? Então, eu, por exemplo, quando eu vejo que um dia eu estava sonhando em escrever um livro, já faz alguns anos já que eu tenho esse livro publicado. E quem sabe aí em breve escreverei outros, né? E outras coisas mais. Por exemplo, vídeo. Nossa, eu relutava muito para fazer vídeo, porque aquela coisa de medo de rejeição, medo de ser julgada, tal, mas na verdade é minha própria mente, né, me julgando, porque por causa de crenças que eu vivi na minha vida. Então, eu consegui superar isso, e quando um piscar ali, de repente eu já tenho mais de, 50 vídeos para mais, né? E cada vez mais é aquela coisa que você tem gente que fica se apegando no perfeccionismo, mas se não for lá e fizer, vai ficar sempre olhando para trás falando, não vou fazer. Ai, tipo, faz um vídeo, ai, não ficou bom, vai lá e deleta. Ai, faz um vídeo, ai, não ficou bom, né? Porque eu já ouvi muito de pessoas falarem assim para mim, ai, porque você faz de qualquer jeito. Ai, porque você não deixa que eu faço, porque você vai fazer de qualquer jeito, né? Pelo menos eu vou lá e faço. Se eu vejo meus vídeos, um dos meus primeiros vídeos, eu não tinha nem coragem de postar. Eu até deixei, tem aí na minha página, tá postado propositalmente para eu ver o quanto eu evoluí, né? E tem aquela coisa também, os recursos, no caso tecnológicos, que podem me ajudar a fazer um vídeo melhor. Como que eu posso fazer vídeos, de repente, mais animados ou mais interessantes. Aí eu vou lá estudar como posso fazer isso, né? E mesmo que eu não saiba, eu vou procurar saber aquilo que é do meu interesse para até trazer um conteúdo melhor para vocês. E até na minha forma de me expressar, né? E a parte de ser julgada, ser rejeitada, isso já nem faz mais parte
do meu conteúdo para mim, porque é uma coisa que tá aqui postado, quem quer ver, vê, quem não quiser, não vê. Se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa com tudo que eu passo, do meu conhecimento, eu vou ajudar. E assim vai, aí é a escolha de cada um, né? Então, hoje eu até me parabenizo muito quando eu tô numa frequência indo ali para baixo, eu falo, olha o quanto você já fez. Ao invés de olhar para o lado do copo vazio, né? Vamos olhar para o copo um pouco mais cheio. E eu era uma pessoa mega pessimista, né? Sempre ouvi até muitas pessoas isso e eu renegava. E hoje eu vejo que sim. Por quê? Porque eu vibrava numa frequência muito baixa. Por milhares de crenças limitantes que eu tive e carreguei também. E até que eu falo aí é um caso à parte que é mais profundo, né? Quem sabe um dia eu trago sobre esses assuntos que são as nossas frequências espirituais, né? O que acontece no lado espiritual com a gente, porque às vezes nem tudo é só, assim, está ao nosso alcance de uma certa maneira. Então você vai ter que fazer uma busca muito mais profunda, aprofundar muito mais nesses assuntos para chegar até nesse campo espiritual, né? Porque nós temos o nosso corpo astral, que é o emocional, nosso corpo mental, e assim vai indo até o nosso corpo espiritual. E para chegar nele precisa de uma consciência mais profunda para entender também que muitas coisas na nossa vida tem que também estar trabalhando esse lado, porque nós não somos só matéria, nós também somos espírito, né? E existem aí várias coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem que aprender, entender, saber como lidar e como reverter essa história, né? Onde buscar ajuda e como se autoajudar nesses assuntos também. Então, e sempre voltando que é o tal da ação. Se você não vai lá e faz alguma coisa, ou fala, ou busca, né? Nem que for buscar ajuda com alguém, mas tem que pedir ajuda. Não vai assim, ai, cai do céu? Cai depois da sua atitude, né? Então, se eu não passar, por exemplo, se eu não perguntar para alguém aonde eu posso encontrar, sei lá, o carro tal, a informação não vai chegar. Agora, se eu postar aí, olha, pessoal, como que encontra o carro tal? Vai cair a informação de alguma maneira, né? Porque nós, os seres humanos, somos condutores das informações e dos acontecimentos do mundo divino também. Tudo vem através de nós para nós, de um para o outro, né? Somos todos canais de luz e estamos aqui. Nem todos são canais de luz, né? Tem uns que estão meio trevoso. Mas, assim, expandindo a consciência, né? Nós estamos aqui sendo um canal para sempre estar solucionando do outro, né? Se parar para pensar é aquela coisa, o padeiro faz o pão que você vai lá comprar o pão para solucionar a sua fome, né? O mecânico, ele existe para solucionar o seu problema mecânico. Que bom que tem essa diversidade. Imagina se todo mundo fosse igual, né? Porque tem um pessoal aí que adora lutar e gritar que quer que tudo seja igual. Peraí, até que ponto tudo ser igual, né? Porque quando começa tudo ficar muito igual, vai perdendo as ações, sabe? As maneiras de chegar ali, coisas melhores, né? Se todo mundo for padeiro, a gente só vai comer pão. Aí não vai mais ter pizza, porque não tem pizzaiolo, é só padeiro, né? Então, é mais ou menos assim. Então, essa coisa da frequência vibracional é ter essa consciência. Peraí, a minha frequência tá baixa. E isso só vem com autoconhecimento. Quando você se conhece para saber que isso está acontecendo com você, né? A gente tem que buscar fazer, porque assim, quando a gente acorda, a primeira informação que você trouxer para sua mente é aquilo que vai seguir no seu dia, bem como a última informação antes de você dormir é aquilo que vai trazer para sua noite. Quando a gente dorme, nosso espírito sai do corpo, nossa alma sai do corpo para fazer um reset, vamos dizer assim, fazer uma limpeza emocional, vibracional de tudo que a gente viveu no dia, para que no dia seguinte a gente acorde mais leve
próximo dia, né? Até que a gente agradece todos os dias quando a gente abre o olho a Deus nos ter dado a confiança de seguir a vida, né? É Ele que confia em nós por estarmos acordados, né? E por quê? Porque é mais um dia que você tem a oportunidade de colocar em prática a sua criatividade, né? Criar atividade. E criar atividade é trazer para o mundo algo novo, algo que você pode agregar para o mundo, seja para o seu vizinho, seja para a tua família, não importa. Mas é algo onde você cria. Tanto que isso está muito ligado ao nosso chakra laranja, né? Que é o segundo chakra, nosso chakra sacral, que também é onde você cria a vida, as mulheres, né? Aonde tem o útero, tem os órgãos femininos, que nada mais é do que criar a vida. Isso também, para quem gosta de tarô, que eu sou fã aí do tarô, mas fazendo uma analogia, é a carta da Imperatriz, né? A Imperatriz, dependendo da carta do tarô, ela tá tipo com uma barriguinha. Então você pode ver como ela grávida ou como trazendo esse algo novo para o mundo, né? Porque trazer uma vida para o mundo é algo novo para o mundo, né? E outra coisa que eu quero trazer aqui, antes que eu esqueça, para fechar aqui, que já se estendeu muito, é uma curiosidade que muitos não sabem, né? Mas assim, para quem gosta de astrologia, o signo de Aquário, o que é para você, né? O Aquário. Quando você olha, eu vou deixar aqui também, vou ver se eu coloco aqui o símbolozinho do signo do Aquário, que são aquelas os risquinhos assim, né? Que para muita gente, a primeira coisa que a gente pensa Aquário, a gente pensa em água. E aí, os risquinhos, para muitas pessoas, são ondas. E na verdade, até pode ser um pouquinho, mas na verdade, o Aquário, ele é um signo de ar. E ar é mental. E aqueles risquinhos que a gente vê não são ondas de água, mas sim ondas vibracionais. E é engraçado, né? Engraçado assim, curioso, porque dentro da água, né, O2, tem ar. E é meio que o que acontece dentro de um aquário. Quando você coloca água, ela ainda tem ar, né? E o peixe, ele na verdade, ele é um signo de água, das emoções. Então, olha que assim, tá tudo ligado, né? Nós somos formados pelos 4, 5 elementos, porque o quinto elemento é o éter, né? E então, todos nós temos a formação de terra, água, ar e fogo. Se você buscar aí, para quem gosta de astrologia, para quem não gosta, eu recomendo que comece a gostar, porque é uma ferramenta muito boa para autoconhecimento. Não é aquela astrologia de revistinha, sabe? Aquela que passa no rádio que o cara tira da gaveta cada semana o mesmo. Não, não é dessa astrologia, mas uma astrologia mais profunda que eu tô falando, em conexão com seus planetas e tal. Nós não somos só nosso signo solar, nós somos um conjunto, né? E então, assim, eu tô trazendo o Aquário porque o Aquário, ele é um signo de ar, ele é um signo mental e tá aí conectado com a frequência vibracional, né? Por quê? Porque os signos de ar, eles, como é mental, eles vibram, né? O aquariano é até bem conectado com essa coisa também do meio coletividade e tal, de tentar mudar o mundo, fazer uma coisa mais ampla, mais macrocósmica, né? E tem esse movimento da vibração. Então, é isso. Acho que por hoje já se estendeu demais. Então, vou deixar o vídeo por aqui. E se você está curtindo meus vídeos, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho, porque daí você pode receber meus novos vídeos.
E também, se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguém, compartilha. E assim a gente vai seguindo nessa vibração de alta frequência aí, para cada vez mais também, cada um que eleve sua autovibração, né? Também em conjunto a gente possa elevar essa frequência vibracional do planeta Terra num conjunto de alta frequência, porque nosso mundo está precisando, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!